Vamos lá, gente. Temos aqui o possível racha no Brooklyn Nets. Bom, possível não, né? Acho que tá mais do que claro pra todo mundo. Informações de bastidores aí que emergiram na última segunda-feira dão conta de que, né, mostram um pouco mais, se aprofundam um pouco mais na situação do descontentamento de Kevin Durant no Brooklyn Nets. E a informação que é mais recente do caso é a de que o astro do Nets teria ido ao Joe Tsai, o dono da franquia, e falado, ou eu, ou o front office, né, que é composto atualmente pelo GM Sean Marks e pelo treinador Steve Nash. Vale lembrar, Steve Nash que foi um cara meio que escolhido a dedo, né, pelo Durant, pelo Kyrie. Meio não, completamente escolhido a dedo, escolhido, né, a dedo pra gerenciar esse super time aí, quando ele se formou lá em 2019. Sim. Então, bom, deixa eu já trocar aqui a nossa tela. Filipão, e agora, hein? O que você acha que aconteceu aí? O que você imagina que foram os motivos desse racha aí tão público entre Kevin Durant e a organização, né? Agora a gente tem nomes, né, com os quais a gente pode trabalhar aí desse descontentamento do KD. E como é que a gente foi desse ponto de escolhido a dedo, confiança total no cara, para ou ele, ou eles ou eu, né? Como é que você vê isso? Bruno, primeiro de tudo, eu não concordo, cara. Eu acho que foi uma maneira que ele encontrou de garantir a troca dele, né? Meio que assim, sabendo que o Joe Tsai não abriria a mão desse corpo docente, digamos assim, ele basicamente força a sua saída poucos dias após ele ter reiterado, né, o desejo de sair da equipe mesmo. Então, assim, mas acho que a grande tônica, Bruno, eu não consigo entender o Kevin Durant mais nesse ponto, cara. Eu não consigo levá-lo a sério mais pra ser um pouco mais incisivo nas palavras. Eu acho que nem o Lucas Moll, Bruno, o nosso querido torcedor símbolo do Brooklyn Nets, deve estar entendendo o que o Kevin Durant quer. E pra trazer um pouco de contexto pra quem tá nos ouvindo, eu começo com o seguinte, Bruno, ó, eu acho que assim, pra entender o quão grotesco e o quão, assim, cômico chega até ser essa história toda, a gente tem que voltar um pouco atrás e lembrar que, assim, você é o Kevin Durant, Bruno, você é o atual campeão da NBA, você é o atual MVP das finais, você tá numa das melhores franquias da liga, com o melhor corpo docente, com o melhor ginásio, com estrutura fantástica, parceiro de 3 Halls da Fama, Steph Curry, Klay Thompson e o Draymond Green. Você é treinado por um técnico lendário, multicampeão, certo? Só que mesmo assim você decide que não é um ambiente bom pra você. Você, por algum motivo, fala que, cara, não tô satisfeito. Eu quero ganhar sozinho em outro lugar. Mesmo tendo passado por uma cirurgia de tendão de Aquiles, Bruno, que é, cara, ele poderia sequer voltar a jogar basquete, né? Quem dirá num nível satisfatório, e mesmo tendo que ficar um ano em recuperação, ele encontrou o Joe Tsai, que concordou levá-lo para Brooklyn, né? Deu o contrato de 5 anos pro cara, depois de ter jogado 33 jogos só, 200 milhões plus, né? 200 milhões mais ele ia receber de salário, e as chaves da cidade, né? Deu praticamente aval pro cara fazer o que ele quisesse. E ele o fez. Ele chegou em Brooklyn, Bruno. Ele demitiu o Kenny Atkinson, que era o técnico, então, daquela franquia que tava se dando bem até, né? Ele demitiu o Kenny Atkinson e pediu... O Nets estava num processo de construção de time, acho que meio parecido com o que a gente tá começando a ver agora no Charlotte, não. No Memphis, né? Que era um núcleo jovem, né? Atletas de draftados, né? E aí eles trocaram tudo isso, né? E tava dando certo, né? Tava dando certo o time. Tinha uma identidade, né? Eu gostava particularmente muito daquele Brooklyn Nets do D'Angelo Russell. Eu achava que tinha cara de Brooklyn, sabe? Era um time com muita raça, jovem. Mas aí, assim, né? Voltando à historinha. Ele foi pra lá, levou quem ele queria, né? Levou o Kyrie Irving. Ou seja, Brooklyn comprou a ideia do Kyrie também. E os dois se juntaram e escolheram a dedo, como a gente falou no começo do bloco, o Steve Nash. Inclusive dizendo assim, olha, a gente tá tentando o Steve Nash, mas não é ele que vai gerir o time, não. A gente vê isso como mais uma decisão em conjunto, um treinamento em conjunto. Por trás disso, quem que estava? Um tal de Sean Marks, né? O GM do Brooklyn Nets.
um dos caras mais respeitados pela liga. Vale dizer que Bruno, ele ressuscitou o Brooklyn Nets depois daquela troca absurda no primeiro ano da franquia, né? Que eles fizeram do futuro todo deles por estrelas, as estrelas em decadência, né? Do Boston Celtics. Ele tava fazendo um bom trabalho, né? Como você bem mencionou, ele abriu mão daquele core, daquela estrutura jovem para trazer o Kevin Durant, para trazer o Kyrie Irving, para demitir o técnico e trazer outro. Trouxe os amigos, né? A panelinha do Kevin Durant. O James Harden, né, pelo qual ele sacrificou mais picks, né, e mais futuro. Trouxe o DeAndre Jordan também, que foi uma exigência do Kevin Durant. Assim, tudo como ele pediu, Bruno. Tudo como ele quis. Ele brincou de dono de uma equipe. Só que um ano depois ele pede pra sair e dá um ultimato no time, na situação que ele mesmo ajudou, né, e pediu. Então, assim, não dá pra entender qual a dele. O que mais que ele precisa pra ganhar? A impressão que me dá, né, você trazendo a linha do tempo toda explicadinha, me parece que a razão é justamente essa, né? Ele era efetivamente o GM do Nets. Ele era o cara que tomava as decisões. Exato. Deve ter tido em algum momento ali que o Sean Marks e o Steve Nash viram e falam, cara, já deu, você não vai mais tomar as decisões. Não tá dando certo. A gente precisa que você jogue basquete. E ele não quis esse acordo, né? É o que me parece mais plausível, né? Eu também acho, Bruno. Eu também acho que fica claro pra mim, assim, porque, como a gente mencionou, cara, não tinha o que ele não tinha lá em Brooklyn, né? E outra, tudo coisas que ele escolheu com o Kyrie Irving, que era o cara que, de novo, ele trouxe pra lá, né? E aí, o que acontece? Eu acho que sim, Bruno. Eu acho assim, eu não compro essa ideia de que ele... Eu até entendo o Steve Nash receber críticas, porque ele não é um treinador experiente, ele é um cara que tornou o Brooklyn muito previsível naquela série com Milwaukee, né, 2 anos atrás, pra mim é mais grotesco ainda, porque era basicamente um ataque que corria para o Durant, né? Era assim, cara, dá a bola na mão dele e pronto. Não tinha jogadas ensaiadas, não tinha uma equipe, não tinha defesa, inclusive. Então até consigo entender um pouco o Steve Nash, mas o Sean Marks, cara, não faz sentido algum, porque se o Brooklyn ainda é relevante, ainda é competitivo hoje, né? Ele deu ao KD, né, e ao Kyrie um super elenco, inclusive hoje, Bruno, se ele quiser voltar hoje, se cara, quer saber, vamos esquecer tudo isso, ele tem um super elenco, né, o Sean Marks, mesmo com esse burburinho todo, né, o Joe Harris e o Ben Simmons vão voltar 100%, contratou o Royce O'Neal, vindo de Utah Jazz, que é muito bom jogador, o TJ Warren, vindo de Indiana, e trouxe de volta o Patty Mills, ou seja, eu acho que é até um elenco mais coerente e coeso do que o que tinha no passado, sabe? Total, no passado cara. Era um negócio totalmente dependendo, aquele famoso elenco top heavy, né? O topo ali, ele é muito forte, ele é muito obviamente 3 super estrelas, mas você depende demais daquilo e aí falta profundidade depois. Eu acho que agora tem até mais disso. A gente já falou, e eu repito, e eu mantenho, a melhor situação de basquete concebível, né, assim, possível, dentro da possibilidade para ambos, Kyrie e Kevin Durant, é continuar no Nets e ter uma boa temporada. Concordo. Duvido que isso aconteça, mas... Inclusive, quando você falou, Felipe, toda essa trajetória do Nets aí, né, que teve vários problemas, eu gostaria de incluir também a pandemia, né, que encurtou as temporadas, deu um tempo de preparação menor para todos os times, e o resultado foi uma temporada 2020-2021 cheia de lesão. Todo mundo machucou naquela temporada, porque ninguém teve tempo de recuperação. E o Nets foi muito problema, foi um dos times que mais teve esses problemas. O trio quase não jogou. O trio jogou junto 13 jogos. Kyrie, KD e Harden. Eles conseguiram jogar juntos em 13 jogos. Em 2 temporadas. Então, assim, e além disso, teve o problema do Kyrie com a vacinação, né? Sim. Não apenas as lesões, né? O Kyrie, o cara que você trouxe pra ser o seu companheiro, pra ser o seu... Cara, o partner in crime ali, né? Decidiu não tomar vacina, e o que aconteceu? Cara, você automaticamente, mesmo quando ele estava saudável, mesmo quando ele podia jogar, né? 50% dos jogos ele tava fora. Sim. Então, assim, foi assim, juntando tudo, né? Obviamente que foi uma questão, assim, de má sorte por conta dessas lesões, a temporada mais curta, mas a pandemia também tem que ser levada em consideração, porque isso, inclusive, acarretou na saída do Harden, né? Sem dúvida. Porque a notícia que sai é que o Harden saiu por conta de um atrito com o Kyrie.
né? Ele se perdeu a paciência com o Kyrie e saiu e forçou a ceder de novo. Mas então, Bruno, acho que assim, a minha opinião, cara, como você já mencionou, e a gente já mencionou em outros programas também, né? Sobre o poder dos jogadores na liga, né? Inclusive o Pablo, né? Mandou um abração pro Pablo. Grande abraço pro Pablo, sim. Né? Que sugeriu um dia uma pauta, a gente chegou a debater por um tempo exclusivo o tamanho do poder dos jogadores na liga de hoje em dia. E eu acho que essa oportunidade, Bruno, é dourada, é de ouro para o dono de Outside, junto com o Sean Marks, bater no peito e falar, filhão, isso aqui é um divisor de água, né? Por mais que eles se enfraqueçam um pouco, por mais que eles corram o risco do KD não querer jogar por um ano inteiro, eu acho que é uma mensagem que eles estão mandando para os jogadores, os GMs, os donos da liga estão mandando para os jogadores, dizendo, gente, a gente não tem culpa se você tem um contrato assinado, né? Não é que eles são malvadinhos. Cara, o KD tem um contrato assinado de 4 anos com todos os termos que ele escolheu, Bruno. Então, assim, não faz sentido ele chegar, dar um ultimato pro seu dono, que fez, né, de tudo, e o cara ceder de novo. Fala, KD. Então, assim, na minha opinião, eu acho que, assim, ele tem que vir à tona e dizer, KD, você quer sair? Eu também quero eu que também gostaria de te trocar pela situação, né? Assim, como é que não vai ser a atmosfera no vestiário? O Steve Nash sabendo agora que ele não quer mais o cara lá, sabe? Tem uma química, assim, já foi destruída. Mas só se for nos meus termos, só se for uma troca que vai ser boa pra minha franquia, pro meu time. Se vier a proposta que não chega aos pés do seu nível, cara, você fica, me desculpa, temos o contrato a respeitar, como todo trabalhador honesto desse mundo tem que respeitar os seus contratos. Exato. Então, eu acho que, eu passo pra vocês finalmente, né, vai ser muito delicado, porque vai ter que ser isso, ou eles trocam o KD por, não sei, pode ser que a proposta não venha, porque agora o mercado ele baixou ainda mais, né, o valor dele de mercado, baixou ainda mais, os times vão estar menos ainda dispostos, Bruno, a oferecer bastante coisa pra ele. Então a pergunta que eu faço pra vocês é, será que eles aceitam trocas menores? Ou arriscam, bate o pé, fala, não, você vai ficar aqui, por mais que você não queira jogar. E aí, de novo, eles poderiam perder um ano inteiro, ou, não sei, mais de um ano, com um KD insatisfeito. Que situação, hein? Bom, já passo direto pro Jacobs. Eu acredito, assim, algumas coisas dessa aqui. Primeiro que eu acho que você tirar o Sean Marks é completamente loucura, eu concordo, eu já comentei ali no meio da fala do Felipe, eu acho que o Sean Marks é a razão do Brooklyn ainda ser minimamente competitivo, tá? Eu acho que eles ainda têm chance por conta do Sean Marks. Eu acho que a demissão do Nash, eu não quero aqui, sabe, dizer que o Nash merece ser demitido ainda, mas também vamos lembrar que o Nash foi contratado na premissa de ser um cara capaz de gerenciar os egos das superestrelas, particularmente o do KD, com quem ele ficou próximo nos anos ali que ele era assistente em Golden State e o KD tava lá. Quando o KD pediu essa troca e agora com essa reforçada, fica muito claro que o propósito principal da vinda do Steve Nash falhou. Não houve o gerenciamento dos egos e nem muito menos do Kevin Durant, né? Isso aí deu completamente errado, ao ponto que agora o Durant, que escolheu o Nash a dedo, pede a saída do Nash. Então, se o Nets quiser tirar o Nash, francamente, eu nem acho que é um grande problema. Talvez seja até uma peça de negociação. Por exemplo, vamos tirar o KD, ou vamos tirar o Nash e aí você fica, sabe, Durant? A gente vai encontrar aqui um meio termo. Porque eu não acho o Nash, assim, eu não acho ele um técnico ruim. Eu acho que ele recebeu uma das piores mãos possíveis pra trabalhar aí nesse baralho que é a NBA. Mas ele também não é nenhum, né, gênio técnico que eu acho que você tem que manter de qualquer maneira. Agora, o Sean Marks eu acho loucura. Eu acho que ele é um ótimo GM. Concordo com tudo que o Felipe falou sobre aquele Brooklyn Nets do Kenny Erickson.
eu achava o Kenny Erickson tão bom pro elenco jovem que ele era quem eu queria que o Thunder contratasse pra cuidar ali do rebuild, pra pegar os caras novos. Eu lembro de eu debater muito isso na época com alguns outros fãs do Thunder. Mas, de qualquer forma, a gente tá aqui por conta das decisões do Nets de facilitarem a vida do Kevin Durant e do Kyrie Irving e trazerem ele pra lá. E agora, o Kyrie Irving e o Kevin Durant, especialmente o Durant, não pode ter a cara de pau de, né, dizer, não, eu sou inocente nisso tudo, a culpa não é minha, a culpa é primariamente dele. Então, eu fico muito curioso pra ver o que é que vai acontecer. Eu acho que as duas possibilidades mais prováveis no momento realmente são uma troca que o Nets não vai receber o que eles querem, ou que o Kevin Durant continua lá e não joga até o Nets pegar uma troca que realmente seja à altura do Kevin Durant. Mas será que, assim, cara, é que eu penso como, assim, como jogador, será que o KD, com 30 e tantos anos, né, sabendo que tá nos últimos anos da carreira dele, aceitaria, tipo, perder um ano? Eu acho que é um blefe que ele não pode, sabe, é uma aposta que ele não pode pagar, cara. Eu fico muito curioso pra ver isso, porque o Durant é um dos caras que eu acredito genuinamente que ele ama basquete. Eu acho que ele seria muito mais feliz se ele só jogasse basquete e não tivesse nem Twitter nem nada. Mas é aquela coisa. Se eu sou o Nets, eu continuo com o Durant e eu espero pelo menos até a trade deadline, porque algum time vai se desesperar. Agora, vai mesmo. Chega no Natal ali, né? Exato. Se ele vai jogar nesse começo de temporada, nessa primeira metade de temporada, até a trade deadline ou não, aí eu não sei. Eu acho que ele não sai, pelo menos até a trade deadline, eu mantenho isso. A grande pergunta vai virar se ele vai jogar ou não. Se eles quiserem fazer uma troca agora, se eles quiserem acabar com o drama, eu acho que o Nets vai aceitar uma troca abaixo do que eles queriam. Ou a própria troca do Boston, né? Eu acho que nesse momento fica mais apetitosa ainda a proposta do Boston. Meu, quer saber? Vamos pegar o Jaylen Brown de uma vez, resolve esse pepino. Porque, Bruno, a história só fica pior, né, cara? Os rumores são que o KD foi encontrar o Joe Tsai em Londres. Ele voou pra Londres pra encontrar o dono do Nets, porque ele também iria a um concerto do Travis Scott, que tocou lá em Londres. E adivinha quem que tava com ele, Bruno, na viagem? Quem? James Harden. Olha só. Aí eu mostrando que o problema não era entre os dois, né? Aí eu falei assim, ó, o que tá acontecendo de fato, cara? Porque, imagina, Bruno, o que James Harden conversou com o KD nessa viagem? Você acha que ele elogiou o Steve Nash? Os caras ficaram malhando no Brooklyn Nets a viagem inteira, certeza. Então, tipo assim, cara, se o Harden saiu brigado com o Kyrie e o KD é o melhor amigo do Kyrie, como é que ele tá com, né, o inimigo do meu amigo e meu inimigo também, cara? Então como é que ele tá lá hanging out com o James Harden em Londres e curtindo o show do Travis Scott como se nada tivesse acontecido? Como é que o Kyrie tem em relação a isso tudo? Eu acho que tem muito mais problema do que a gente imagina. A minha opinião real é que o KD quer sair, ponto final, muito por conta do Kyrie também. Só que essa história tá sendo um pouco abafada, né? Eles estão dizendo, não, a gente quer jogar junto ainda, que eu acho que é balela. Então essa é a minha opinião, Bruno. Ele quer sair, ponto final. Tanto que quando ele abriu esse último encontro com o Joe Tsai, ele abriu com o seguinte: eu ainda quero ser trocado. Só que se for pra eu ficar, eu quero que o GM e o técnico saiam. Tipo assim, já que eu não vou ficar mesmo, eu vou dar uma proposta esdrúxula aqui pra meio que forçar a barra. É o que eu acho que tá acontecendo. Mas, de novo, eu finalizo como sempre, Bruno. Imagine se fosse LeBron James fazendo tudo isso, gente. Imagina como é que a mídia ia crucificar o cara. Sem sombra de LeBron dúvidas. Já tem fama de ser GM, de construir time, O LeBron nunca... Tirando o Blatt, que era um técnico meio maluco, sem experiência na NBA, ele não demitiu nenhum treinador na carreira dele, né? Não forçou saída de lugar nenhum. Então, cara, 2 pesos, 2 medidas, né? Mas Mas é aquela coisa também, né? O LeBron, ele pode ter esses comportamentos todos, mas ele nunca pediu pra ser trocado na carreira inteira dele. Ele respeitou todos os contratos dele. Ele manteve o Cavs refém com aqueles contratos de 1+1, mas o Cavs nesses anos foram para 4 finais da NBA e ganharam um título com a maior virada na história das finais da liga, contra um dos 2 melhores times da história da NBA. E o Kevin Durant não fez isso. É verdade, a gente tem sempre aquele asterisco do pé dele na linha, do jogo contra o Milwaukee Bucks.
Mas assim, pô, velho, desculpa. Não, a NBA é muito simples. Se você tem um resultado, se você entrega em quadra, tudo é perdoado. Se ele quer perdoar tudo isso aí que ele tá passando, ele tem que ganhar, ele tem que ir lá e jogar. Então se ele vier com, não vou jogar, brother, desculpa. Depois não reclama dos tweets que você vai receber. Tá bom? Concordo, 200, é hora de botar o cara assim, meu filho, ó, você tem que ser accountable pelas suas escolhas, cara. E pra gente fechar esse bloco, né, a gente tá falando muito sobre, né, Kevin Durant quer sair. Nesse ponto agora, nesse momento agora, com as condições atuais de mercado e da relação entre Kevin Durant e Brooklyn Nets, pra onde vocês acham que ele ainda tem lugar pra ir? Vocês acham que algum time vai topar isso? Eu repito, se no meio da temporada alguém se desesperar, é a hora, sabe? Mas quem? Essa quem? Quero Bruno, nomes. é isso, depende de quem se desesperar. Pronto, você quer nomes? Eu vou dar nomes aqui então. Se um Boston Celtics da vida passa por outro começo de temporada péssimo, como foi da temporada passada, se um time que tá ali vendo a sua janela fechar, como, sei lá, o Phoenix Suns, que não teve a temporada que queria ano passado, se aqueles dramas de vestiário continuam acontecendo, se o negócio continua a piorar, lesões aparecem, é isso. A questão é algum time no meio da temporada começar a falar, meu Deus do céu, a gente não vai conseguir o seu querido Miami Heat, sabe? Tudo pode acontecer dependendo de quanto um time achar que a janela de título deles vai fechar assim. Porque às vezes acontece isso. Às vezes um time pensa que tem 5 anos e aí passam 6 meses da temporada e eles veem, meu Deus do céu, ou a gente ganha esse ano, não ganha mais. Mas é claro que isso aqui é uma condicional muito grande. Hoje eu não consigo ver nenhum time gastando o que o Nets vai querer ou gastando até metade do que o Nets vai querer em troca do Kevin Durant. Agora, daqui a 6 meses tudo isso pode ser diferente que a NBA, essa loucura que ela é. E eu incluiria, além dos dois times que o Jacobs mencionou, né, o Boston Celtics e o Miami Heat, Bruno, porque o Pat Riley, eu não consigo imaginar uma situação em que o Pat Riley não aproveitaria uma oportunidade de vencer agora, que é o desejo dele. Então, assim, a gente sabe que uma troca com o Heat teria que envolver o Bam Adebayo, né, e um novo time pro Ben Simmons, que eles não podem coexistir, mas eu ainda acho que Miami teria esse ímpeto, sim, essa vontade, sim. Agora, outro time que eu incluiria nessa lista é o Toronto Raptors, Bruno. Eu vejo correndo por fora. É uma equipe que não tem um All-Star ainda, né? Mas ele tem muitos jovens interessantes e muitas picks também, que é o que o Brooklyn quer, basicamente. Então, da mesma maneira que o Jiri, né, que é o GM, excelente GM dos Raptors, apostou no Kawhi Leonard por um ano só apenas, eu acho que ele vendo o KD com 4, eu acho que ele pode fazer uma manobra que pode surpreender a gente também. É isso, muito bem. Finalizamos aqui então o primeiro bloco, na expectativa dessa novela se resolver, mas acho que dificilmente vai se resolver. Só piora, cara. Só piora, e eu tô com o Jacobs também, a gente vai adentrar a temporada, ainda vai estar falando do Kevin Durant, né, e descontentamento dele no Brooklyn Nets.